mais jovem, eu não fazia ideia de como o amor era realmente, o que ele faz, como se movimenta, como cresce, o que faz você sentir, porque você o valoriza. Banana? Gente, aqui é a Legilos. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o incrível e fantástico Menino de Ouro. Quando esse livro saiu pela Globo Livros, eu vi várias resenhas em vários dos meus canais literários favoritos e eu fiquei morrendo de vontade de comprar este livro. Como eu estava lá na minha meta de poupar dinheiro e tudo mais, eu deixei pra lá, eu falei, tudo bem, depois mais pra frente eu compro, vai estar mais barato. E realmente eu paguei bem mais barato nesse livro. Eu comprei ele na Bienal, o preço dele em média uns 40 a 30 reais, e eu paguei acho que 22, alguma coisa assim, então consegui dar uma economizada. E eu simplesmente não resisti quando eu vi ele lá na estante. Falei, gente, agora é hora deste livro ser meu. Então comprei e tenho que dizer que foi uma das compras, das melhores compras dos últimos tempos, porque eu simplesmente devorei este livro. Eu comecei a ler, vamos dizer assim, no fim de uma noite eu li 1 ou 2 capítulos. Depois, no dia seguinte, eu li loucamente durante a noite. E no dia seguinte eu acordei e terminei o livro. Tipo, simples assim. Então, basicamente, se a gente juntar as horas, eu li todo o livro em menos de 24 horas. Tipo, querendo mais e mais, e saber o que ia acontecer, e meu Deus, e... uou! Esse livro, pra quem não sabe, conta a história de... esqueci o nome dele, cadê? Aqui. Do Max, que ele esconde um segredo. Então eu acho que eu posso falar qual é o segredo dele, porque tipo, meio que a gente descobre no começo do livro. Se você já viu várias resenhas, você já sabe. O segredo do Max é que ele é hermafrodita, ou como eles chamam no livro, de intersexualidade. Então ele tem os 2 órgãos sexuais e apesar dele ser um menino, se tratar como um menino e ter a aparência física de um menino, os pais dele deixaram a opção, né, de ele fazer uma cirurgia no futuro ou não nas mãos dele, porque eles não sabiam por o que optar, porque quando o Max nasceu, eles tiveram várias instruções médicas, podemos dizer assim, mas eles acabaram deixando o neném exatamente da forma como ele nasceu, porque imagina só, eles optariam por tirar o órgão sexual masculino e aconteceria o que aconteceu. O Max, ele se desenvolveu como um menino. Então é um problema que os pais enfrentaram desde o nascimento dele e que agora o Max começa a enfrentar também, porque ele começa meio que a aflorar, né, ver a sua sexualidade crescendo cada vez mais. Aqui no livro ele tem 16 anos. Então ele tem que lidar com esse segredo do tipo, ele fica com garotas, mas ele nunca passa da segunda base com elas. Então, tipo, no máximo ele vai lá, faz um carinho, mas ele não deixa ninguém encostar nele, porque ele tem medo, ninguém sabe deste segredo. As únicas pessoas que sabem do segredo dele são os pais, obviamente, e os melhores amigos dos pais, e também o filho desses melhores amigos, que é o melhor amigo do Max. Porém, no começo aqui do livro, logo nos primeiros capítulos, o Max meio que enfrenta um problema com esse amigo. Que eu não vou falar porque daí sim eu acho que seria um grande spoiler. Mas a partir desse momento o Max ele tem que enfrentar cada vez mais a sua dúvida a respeito de ser homem ou mulher, ou como ele tem que lidar com o seu órgão sexual diferente de todos os outros, e como ele tem que encarar essa situação. Se ele tem que falar, foda-se, é isso aí, ou se ele tem que realmente optar do tipo, não, eu quero só ser homem e pedir pra retirarem o órgão sexual feminino, ou se ele tem que continuar como ele está, e ele começa a entrar numa crise, porque, obviamente, gente, 16 anos, né, é um momento em que todo mundo entra em crise. Imagina então alguém que tem um problema a mais do que simplesmente ser um adolescente. Esse fator simplesmente incrementa cada vez mais os problemas já corriqueiros da vida de qualquer jovem. É difícil falar um pouco mais aprofundadamente do livro sem dar spoilers, porque meio que o fator mais importante acontece logo nas primeiras páginas, mas eu não quero contar porque é uma coisa meio chocante e que você fica assim, meu Deus, sério que isso acabou de acontecer? Aí você volta, dá uma relida nas páginas e tipo, ok, é isso mesmo.
E isso é o que desencadeia todas as outras ações e reações subsequentes da história. Então eu não vou falar assim, vou falar meio abrangentemente, acho que essa resenha vai ficar um pouco aberta demais. Só que é porque eu acho que realmente todo mundo tem que pegar esse livro e ler e se surpreender com o desenvolvimento da história. Menino de Ouro, ele segue mais ou menos aquele estilo de Extraordinário, em que cada capítulo é narrado sob um ponto de vista. Então a gente tem o ponto de vista do Max, o ponto de vista do irmão dele, o ponto de vista da mãe, eu acho que não tem do pai, da médica da cidade, que o Max acaba indo lá se consultar com ela, e da amiga, melhor amiga assim, e meio que futura namorada do Max. Então a gente vai vendo todos os pontos de vista e como que cada um deles reagem a determinadas situações. Então a gente tem a médica que nunca lidou com uma situação semelhante. Então ela tem muitos dedos, ela é uma médica muito boa porque ela não quer tomar decisões pelo Max, ela quer ajudá-lo a decidir o que ele quer sem falar assim, não, ó, você tem que fazer isso porque é isso e pronto, acabou. Então simplesmente, ao invés de falar, não, você tem que decidir, homem ou mulher, é aí. Não, ela fala, calma, você tem que entender, ver como que você quer lidar com esse seu problema, você tem que esperar você crescer pra ver se realmente, às vezes você quer ser assim e tudo bem, porque é o que você é, porque você tem que escolher entre um e outro e não ser os dois, como é que é de verdade a forma como você nasceu. Então é muito interessante ver o desenvolvimento dessa médica e como meio que ela enfrenta alguns outros médicos mais antigos do Max. Os capítulos do irmão são simplesmente fantásticos, eu adorei o irmão do Max, porque ele meio que não entende muito bem o que está acontecendo, porque ele é bem novinho, acho que ele tem 8 anos, e ninguém nunca sentou para explicar com ele que tipo, então, seu irmão é diferente. Porque ele não sabe, ele simplesmente acha que os pais lidam com o irmão de uma forma diferente, mais protetora, porque ele é o queridinho e que o fato dele ser o irmão mais novo e ser meio problemático é ruim pra ele e que os pais dele gostam menos dele. Então, ele encara o irmão de uma forma muito, muito simples e muito bonita. Tem certos problemas que ele enxerga que o irmão tem lá um problema, ele tá enfrentando uma dificuldade e ele tenta ajudar sem entender exatamente o que tá rolando. E quando ele entende, assim, uma vez ou outra, ele fala, tá bom, beleza, você quer jogar videogame? Então é muito legal essa visão infantil, né, que não envolve preconceitos e imposições da sociedade, que é o que esse personagem representa na história. Então, tipo, ele meio que representa o fator, por que você tem que ter um problema por ter nascido assim? Porque nascer assim é um problema. O irmão do Max, ele é a simplicidade e a ingenuidade de uma forma boa, tá? O ingênuo de uma forma boa dentro da história. Aí a gente tem a mãe, que ela enfrenta o problema de não saber se ela tá fazendo a opção certa, errada, se ela deveria ter decidido pelo filho por uma cirurgia ou não. Ela simplesmente não sabe o que fazer. E a gente tem o pai do Max, que é um advogado muito, muito, muito renomado e que ele meio que se afasta da família em posição da própria profissão. E durante aqui os eventos da história, ele tem que ir se aproximando da família de novo. Apesar dele não saber exatamente como, apesar dele ser o mais afastado do que a mãe do Max, ele é, de certa forma, o que menos julga e impõe coisas ao Max. Ele quer que o Max decida o que ele quer por si mesmo e não pelos outros, ou pela sociedade, ou pelo que dizem ser certo. Ele fala, qual que é o problema? Deixa ele assim. Ele que decida depois, se ele quiser continuar da maneira como ele nasceu, tudo bem, por que isso tem que ser errado? E a namorada do Max, obviamente, vem diretamente como, vamos dizer, um enfrentamento sexual e o problema, as dúvidas sexuais acerca do Max, já que ele diz que sim, ele gosta de meninas, mas ele fala, como que eu vou ficar com alguém sendo assim? Então é toda a dúvida relacionada ao físico e ao preconceito e a lidar com coisas diferentes e se apresentar, né, tipo mostrar uma parte fraca sua para outra pessoa. O livro é muito, 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 muito legal, eu devorei ele super rápido. Acontece, como eu disse, o primeiro gancho, né? É logo no começo do livro
e você já fica sem palavras e você já quer saber o que vai acontecer, e conforme a história vai se desenvolvendo e virando uma bola de neve, você não consegue parar de ler. Então já recomendo, se você for começar a ler O Menino de Ouro, comece a ler no fim de semana, agora no fim do ano, quando você for estar de férias, porque daí você vai poder sentar e ler numa tacada só. Esse livro, sem dúvida, é um livro para você levar na praia e ler durante a tarde. Eu acho que você termina ele em um dia assim, fácil, fácil, fácil. A escrita é super fluida, a história é simplesmente arrebatadora e ela faz a gente questionar algumas coisas e alguns pensamentos que realmente a gente nunca pensa, porque, né, tipo, é uma situação bem rara e que às vezes a gente pode até estar lidando com uma pessoa que tem uma situação parecida com a do Max, sem saber, porque o Max está enfrentando as mesmas coisas, né? Essa pessoa está enfrentando a mesma coisa que o personagem. Então, ele bota em xeque alguns preconceitos e alguns pontos do tipo médico e... como vou dizer? Assim, não é estereótipo médico que eu quero dizer, mas tipo isso. A ideia de que alguns médicos têm de que eles têm o poder absoluto de decidir sobre a vida dos outros. Do tipo, não, isso vai ser melhor pro seu filho, faça isso. Não, olha, isso daqui não, nem olha pra cara do paciente e toma o paciente mais como um estudo e como uma análise científica do que uma pessoa de verdade. Então ele também coloca em xeque essas coisas de decidir pelas crianças antes de que elas possam decidir simplesmente porque alguém da medicina diz que é certo e que é o mais correto. É um livro muito, muito, muito bom, que tem personagens incríveis sobre diversas óticas e que nos surpreende em cada uma das páginas. Eu acho que uma das grandes revelações aqui do livro, eu acabei meio que descobrindo, porque eu falei, gente, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, tal coisa vai acontecer. Eu estava vendo o que ia acontecer e aconteceu. Mas de resto, tudo é surpreendente, é chocante e nos envolve de uma forma absoluta, tipo, incrível. Eu li super rápido e logo depois eu tive uma certa dificuldade para pegar o gancho, assim, para conseguir engatar na próxima leitura, porque eu continuava pensando em tudo que eu tinha lido nesse livro. E pra mim, isso é um livro bom. Você termina de ler, você continua pensando no livro, porque ele faz você pensar em várias coisas. A escrita é leve, ela é bem facinha de acompanhar, os capítulos alternados tornam a leitura ainda mais agradável e mais rápida, porque ele vai te levando de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, e como você quer saber um que ficou abandonado no outro capítulo, você continua a ler porque você quer a continuidade daquilo que foi revelado. E apesar dele ser classificado como um young adult, ele sem dúvida é um livro para adultos, jovens, para adolescentes, para qualquer pessoa. Eu acho que qualquer um que pegar esse livro e ler vai simplesmente se deleitar com a história e vai adorar e vai pensar muito acerca de vários temas e várias coisas que acontecem aqui. Eu adorei, eu dei 5 estrelinhas e com certeza daqui a algum tempo eu acho que eu vou querer reler porque é uma história bem legal. E como eu acabei lendo muito rápido, né, porque eu, meu Deus, quero saber mais, tenho certeza que eu deixei algumas coisas mais sutis passarem. Então numa releitura com certeza eu vou notar mais as sutilezas da escritora, da autora. E 5 estrelinhas, coração de favorito, leiam, leiam, leiam O Menino de Ouro, porque é incrível. Eu não esperava tanto desse livro, tinham falado já muito, muito bem, a Isa do Lido Lendo, o Gabriel do Cabine Literária, e eu queria ler por terem falado tão bem, mas eu não esperava tanto, não esperava gostar tanto desse livro como eu gostei. Acho que é isso. Como eu disse, a resenha ficou um pouco, não ambígua, ficou aberta demais, porque eu não quis falar assim nos spoilers, apesar de um dos principais spoilers acontecer assim na página 20, eu acho que você tem que ler e se deixar chocar e absorver pelo que acontece, mesmo sendo as primeiras páginas. Prefiro deixar um mistério para que a sua leitura seja mais proveitosa e que você tenha reações mais espontâneas ao que acontece dentro da narrativa. Se vocês já leram O Menino de Ouro, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês se apaixonaram pela escrita e pela autora e pela história como um todo e como ela é desenvolvida sob diversos pontos de vista, de como enfrentar uma coisa que é diferente à sociedade toda, né, como enfrentar isso. E se vocês também se apaixonaram pelo irmão do Max e se vocês gostaram de como a história se desenvolveu e como ela acabou.
Mas óbvio, gente, se vocês forem comentar, coloquem spoiler em maiúscula, ok? Porque, né, sacanagem, a pessoa leu spoiler sem saber o que é spoiler. Então spoiler é a gente vai conversando e debatendo mais sobre esse livro que eu gostei tanto e que eu acho que depois, dependendo assim, vou fazer um vídeo só com spoiler pra daí a gente discutir mais, falar mais sobre o que acontece e poder conversar mais sobre todas as temáticas que são levantadas aqui dentro dessa história. Não esqueçam então de dar o joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda a compartilhar e a divulgar os vídeos. E se você é inscrito no canal, você recebe as atualizações dos vídeos antes mesmo de sair em qualquer uma das redes sociais. Também sigam a gente na fanpage e no Instagram, os dois são Narrativas da Cidade, sem espaço, sem tracinho e sem maiúscula. E não se esqueçam de conferir os últimos vídeos aqui na playlist para acompanhar tudo que a gente tem resenhado por aí. Então comentem aqui embaixo, digam o que vocês acharam do livro e leiam Menino de Ouro, muito bom, nota 1000. Um beijo, a gente se vê pela cidade, tchau, tchau!